todos! Vamos começar hoje uma nova série de vídeos que já foi introduzida no vídeo anterior, quando estive a fazer a distinção entre o que é a morfologia e o que é a sintaxe. Hoje, neste vídeo, vamos olhar detalhadamente para uma das funções sintáticas, o sujeito, e vamos abordar essencialmente os tipos de sujeito, que é o último ponto que eu tenho como referido aqui no quadro que vocês já estão a ter a oportunidade de ver. Antes disso, no entanto, quero ver com vocês três aspectos prévios. O primeiro aspecto é o que é então esta função sintática de sujeito. Um sujeito é a função sintática que surge praticamente na grande maioria das frases da língua portuguesa em primeiro lugar, ou seja, à esquerda do verbo. E também é o sujeito aquela função sintática que tem como função, precisamente, passo a repetição, de desempenhar o papel do responsável pela ação que é expressa pelo verbo. Em segundo lugar, como pode ser desempenhado um sujeito na frase? Na frase, o sujeito pode ser desempenhado, e é na maior parte das vezes desempenhado, por um grupo nominal ou então por uma oração. Nas frases complexas, uma oração pode também desempenhar a função de sujeito, como vimos nas orações subordinadas, substantivas, relativas, sem antecedente. Num vídeo anterior meu, podem verificar que eu referi também isso, que este tipo de orações desempenha a função sintática do sujeito. Então, um sujeito pode ser desempenhado por um grupo nominal ou por uma oração. Depois, como é que nós podemos testar, confirmar, em caso de dúvida, se estamos perante um sujeito numa frase? Fazendo a substituição desse grupo nominal por um pronome pessoal com a função de sujeito. Se for possível substituir esse grupo nominal por eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, confirmamos com esta substituição pelo pronome que se trata de um sujeito. Ou então, fazendo a pergunta ao verbo, quem fez, quem foi responsável pela realização da ação expressa pelo verbo. Por último, vamos então ver os tipos de sujeito. Tipos de sujeito numa frase podem ser 5. O sujeito simples, o sujeito composto e depois 3 nulos. O nulo indeterminado, o nulo subentendido e o nulo expletivo ou inexistente. São duas as terminologias que vemos previstas na gramática da língua portuguesa. Muito bem, vamos começar então por apresentar o primeiro, o que é então um sujeito simples. E vamos então agora ver os tipos de sujeito. Ora, muito bem, em primeiro lugar vamos fazer a distinção entre o que é um sujeito simples e o que é um sujeito composto. Coloquei aqui duas frases que têm muitos aspectos em comum, precisamente para ficar mais clara a distinção do que é o simples e do que é o composto. Ora, na primeira frase, o amigo sorriu muito. Vamos fazer o teste que eu expliquei anteriormente. Quem é que sorriu muito? Quem é o responsável pela ação de sorrir muito? O amigo. E como vemos, o amigo é um só grupo nominal, um determinante e um nome comum. Quando isto acontece, quando o sujeito é desempenhado apenas por um só grupo nominal, dizemos que o sujeito é... Se virmos na frase de baixo, a frase diz que é o amigo e a irmã quem sorri muito. Então, o sujeito, nesta segunda frase, está a ser desempenhado por 2 grupos nominais. Primeiro grupo, o amigo. Segundo grupo, a irmã. Os 2 grupos unidos pela conjunção coordenativa copulativa e. Isto são as características necessárias para classificarmos este sujeito como composto. Recapitulando, um sujeito composto tem obrigatoriamente de ter 2 grupos nominais separados ou unidos, melhor dito, pela conjunção coordenativa copulativa e. A frase que eu
coloquei imediatamente a seguir a azul, substitui os dois grupos nominais por um pronome pessoal no plural. Eles sorriram muito. O facto de nesta frase termos apenas um grupo, um pronome, um grupo nominal, não termos a conjunção e não termos um segundo grupo nominal, independentemente deste pronome se encontrar no plural, eles, a classificação deste sujeito já é de simples. Portanto, não vamos confundir um sujeito simples do plural, como é o caso de eles, com um sujeito composto, o amigo e a irmã. Quanto ao sujeito nulo, são 3 os sujeitos nulos. Só coloquei aqui no mesmo quadro do simples e do composto para compreenderem que se eu colocasse a minha frase sem registar atrás do verbo nenhum elemento, nenhum grupo nominal, a minha frase faria sentido se eu dissesse sorriram muito. Neste caso, este predicado sorriam não tem nenhum sujeito expresso. Dito de outra forma, esta frase não contém nenhum elemento que desempenhe a função sintática do sujeito. Quando isto acontece, e acontece muito frequentemente na nossa língua, dizemos que este sujeito na frase é nulo. Porquê? Porque se repararmos, não há nenhum material linguístico a desempenhar a função de sujeito nesta frase. Vamos ver então agora os 3 tipos de sujeitos nulos. Ora, vamos então distinguir os 3 nulos: o subentendido, o indeterminado e o inexistente. Julgo que ter encontrado 3 frases bastante exemplificativas para a explicação que vou apresentar de seguida. Relativamente então ao nulo subentendido, a frase que aqui coloquei para analisarmos em conjunto foi: encontrei os meus amigos. Repetindo, se repararem atrás do verbo, à esquerda do verbo encontrei, não encontramos nenhum grupo nominal nem nenhuma oração a desempenhar a função de sujeito deste predicado, portanto confirmamos a sua classificação como nulo. Depois, se repararmos, ao analisar nomeadamente a terminação do verbo, encontrei, pela terminação, com muita facilidade conseguimos associar que o sujeito desta forma verbal é a primeira pessoa do singular. Eu encontrei os meus amigos. Quando isto acontece, quando não temos nenhum grupo nominal, nem nenhuma oração a desempenhar a função sintática do sujeito, mas pela própria forma verbal conseguimos com muita facilidade descobrir qual é o sujeito da mesma, chamamos-lhe de sujeito subentendido. Eu costumo dizer aos meus alunos, para melhor decorarem este termo, que é aquele sujeito que está escondido por trás da forma verbal. Qual é o sujeito escondido por trás de encontrei? É a primeira pessoa do singular. Agora o nulo indeterminado. Coloquei esta frase: dizem que o verão vai ser muito quente. Vamos confirmar a primeira situação prévia. Atrás do verbo dizem, atrás do predicado, não temos nenhum grupo nominal, nem temos nenhuma oração. Portanto, está confirmado que estamos ao nível do sujeito nulo. Agora, diferente do que aconteceu com a forma verbal da primeira frase, em dizem, não vamos conseguir descobrir por trás da forma verbal o seu sujeito. Se eu perguntar quem é o responsável pela ação de dizer que o verão vai ser muito quente, a resposta será alguém ou toda a gente. Não conseguimos encontrar um responsável, não conseguimos apontar o dedo à responsabilização de ninguém sobre esta ação. Quando isto acontece, dizemos que o sujeito é indeterminado. É um grupo indeterminado de pessoas, aquele que assume a responsabilidade da ação deste verbo. Por fim, o sujeito nulo
inexistente. Vamos confirmar novamente que por trás da forma verbal chove não temos nenhum grupo nominal, nem temos nenhuma oração. Portanto, novamente a confirmação de que se trata de um sujeito nulo. Depois, chove. Podemos perguntar a alguém responsável pela ação da chuva, assim como de qualquer verbo no campo semântico da meteorologia? Não. O campo semântico da meteorologia não nos permite associar a ele nenhum sujeito que seja responsável por essa ação. Assim como acontece com o verbo haver. Há estrelas no céu. Há alguém responsável pelo verbo haver? Também não. Portanto, quando estamos no âmbito de verbos da meteorologia e do verbo haver, classificamos os sujeitos destes verbos como inexistente. E está correta a classificação porque, efetivamente, não existe ninguém que seja responsável por estas ações. Ora, neste vídeo, penso então ter conseguido explicar de uma forma muito clara e também sintética os 5 tipos de sujeito que existem na nossa gramática. O simples, o composto e depois os 3 nulos, o indeterminado, o inexistente e o subentendido. Espero que tenham gostado desta minha explicação. Não se esqueçam, por favor, de submeter o canal, de dar like neste vídeo e de me acompanhar também no Instagram. Não se esqueçam, porque nos 2 locais, tanto no YouTube como no Instagram, estou sempre, semanalmente, a apresentar novidades e situações interessantes e explicativas da beleza que é a nossa língua, nomeadamente na sua gramática. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.